Eu não sei você, mas eu sou fã demais desse cara, ainda mais agora que eu estudei a história completa dele e me surpreendi com o que ele foi capaz de fazer lá quando ele não tinha nada para conseguir chegar onde ele chegou. Se você não sabe de quem eu tô falando, você já deve ter visto aí na thumb, Silvio Santos. Conhece a história dele? Tenho certeza que conhece? Fica aqui comigo que você vai se surpreender com cada detalhe que ele fez para chegar até onde ele chegou. Check the mic and make sure it sound right, boys. Fala pessoal, meu nome é Eduardo César, sou o criador do Projeto Milhão. Hoje eu vou te contar a história, a trajetória de vida do mestre Silvio Santos. Já passa deixando o seu like, porque o YouTube vai recomendar mais vídeo assim pra você. Biografia de grandes astros aí, grandes pessoas que tiveram sucesso e você vai se desenvolver mais rapidamente sabendo como chegar lá. Então vamos lá, sem enrolar demais. O que o Silvio Santos fez para conseguir tudo que ele conseguiu, Eduardo? 12 de dezembro de 1930 foi quando nasceu Senor Abravanel, filho de um imigrante grego com uma imigrante turca. Silvio, como foi chamado por sua mãe, que não gostava do seu nome de batismo, nasceu na Lapa, no Rio de Janeiro. Silvio tinha 5 irmãos, mas se dava melhor mesmo é com o irmão mais novo, Leon, que sempre foi com ele na Cinelândia, lá no cinema no Rio de Janeiro, assistir os filmes de graça quando eles conseguiam. E foi também com o Leon que em 1944, com 14 anos, Silvio começou a trabalhar como camelô. Sim, ele andava lá nas ruas no Rio de Janeiro e viu um homem vendendo capinha para título de eleitor, aquelas capinhas que você coloca em volta ali do título de eleitor para deixar ele preservado por mais tempo. O Silvio viu, gostou e falou: eu quero fazer também. Silvio assim começou a trabalhar com capinha em camelô no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, Silvio já vendia também caneta, porque ele identificou que as pessoas compravam muito caneta e ele colocou à venda junto com as capinhas as canetas. Muito comunicativo, Silvio conta que desde essa época, quando ele começou a trabalhar com vendas e aprendeu de verdade a vender, ele nunca mais precisou de dinheiro na vida. E foi nessa época que Silvio começou a utilizar o sobrenome Santos, porque segundo ele, todos santos ajudam. E curiosamente, Silvio e Leon só trabalhavam durante 45 minutos por dia como camelô nessa época. Por quê? Porque era exatamente o horário dos guardas e dos policiais que faziam ronda e não permitiam o comércio neste local onde eles vendiam. Então eles só tinham 45 minutos para vender e eles conseguiam vender tudo. Entre 1944 e 1948, a voz de Silvio Santos começou a chamar atenção nas ruas do Rio de Janeiro e ele foi convidado para fazer um teste na antiga Rádio Guanabara. Silvio Santos passou em primeiro lugar no teste, à frente de pessoas como Chico Anísio. Mas logo Silvio Santos desistiu e voltou às ruas, onde ele ganhava mais dinheiro. Em 1948, com 18 anos, Silvio Santos começou a servir o exército na escola de paraquedistas de Deodoro. Como não podia mais conciliar o serviço militar com o serviço de camelô que Silvio gostava e ganhava dinheiro, Silvio foi até a Rádio Mauá e pediu a Celso Teixeira, o principal locutor da rádio, que desse para ele uma oportunidade para ele fazer qualquer coisa na rádio junto com Celso. Então Silvio começou a trabalhar no programa de Silveira Lima aos domingos e de graça. Poucos anos depois, Silvio Santos deixou o exército e foi junto com Silveira Lima para a Rádio Tupi, onde sim, Silvio começou a ganhar um pouquinho de dinheiro trabalhando em rádio. Para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, Silvio Santos começou a vender tecidos, joias, roupas e sapatos em algumas repartições, em escritórios e em obras. Mas alguns anos se passaram e Silvio Santos saiu da Rádio Tupi. Ele foi para a Rádio Continental, que tinha sede em Niterói, onde Silvio Santos conseguia ganhar um pouco mais de dinheiro vindo desse trabalho de comunicador. Aí aqui começa a genialidade de Silvio Santos, do jovem Silvio Santos, para detectar oportunidade e transformar em muito dinheiro. Silvio Santos pegava a barca do Rio de Janeiro até Niterói para trabalhar e a mesma coisa ele voltava. Ele voltava à noite, barca totalmente silenciosa com um monte de trabalhador voltando. Qual foi a sacada de Silvio Santos? Silvio Santos colocou um sistema de rádio nas barcas, simplesmente para tocar música para os clientes. E em alguns momentos, o que a rádio fazia? Parava para tocar propaganda. Começou a dar muito certo esse serviço de propaganda que Silvio Santos
solucionou um problema e já ganhava, Silvio Santos também percebeu que ele poderia colocar esse serviço de som e propagandas nas barcas que iam para Paquetá aos domingos, para levar os turistas para conhecer a cidade. O que Silvio Santos fez? Botou um bar dentro da barca também. Além disso, ele colocou bingo, ele colocou um jogo para as pessoas se divertirem enquanto iam para Paquetá, enquanto iam se divertir mais ainda. Então, os turistas que comprassem um refrigerante ou uma cerveja ganhavam uma cartelinha para brincar de bingo enquanto eles estavam passeando. A contrapartida era só dar alguns prêmios que nem eram muito caros para as pessoas que ganhassem o jogo de bingo. O que aconteceu? Silvio Santos se tornou o maior vendedor de Antártica do Rio de Janeiro. Em 1950, com 20 anos, Silvio Santos se formou em contabilidade, mas decidiu que ia continuar a carreira artística, que era onde ele gostava mais, sentia aquela paixão e decidiu por esse caminho. Em 1954, Silvio Santos foi convidado pelos diretores da Antártica para conhecer São Paulo, conhecer um pouco aí da estrutura da Antártica. Aproveitando a oportunidade, Silvio Santos fez um teste em São Paulo, na Rádio Nacional, passou e assumiu o seu primeiro contrato oficial de trabalho em uma rádio. Foi nesse ano exatamente que Silvio Santos se mudou do Rio de Janeiro para São Paulo para trabalhar na rádio onde ele foi contratado. Paralelamente a esse emprego, o Silvio Santos lançou uma revista Brincadeiras, que tinha passatempos, charadas, palavras cruzadas e também tinha anúncios onde Silvio Santos conseguia faturar. Silvio Santos mesmo levava as revistas de porta em porta no comércio paulistano e vendia para os donos das lojas. Foi nesse ano também que Silvio Santos tirou o seu bar das barcas de Niterói, que pararam para reparo, e instalou ela próximo à rádio, na igreja Santa Cecília. Mas alguns anos depois, para ganhar mais dinheiro ainda, Silvio Santos começou a trabalhar em circo. Isso mesmo, aos poucos Silvio Santos foi fazendo shows em circos e começou a organizar caravanas com artistas que iam junto com ele às cidades próximas de São Paulo, na periferia paulistana, para fazer show de artista para as pessoas que não poderiam chegar até onde ele dava o show. Mesmo já com alguma prática em shows e comunicando-se através dos rádios, Silvio Santos ainda ficava muito vermelho quando ele falava nos shows. Ele recebeu o incômodo apelido de Peru que Fala. Em 1956, seu amigo Manuel da Nóbrega foi enganado por um alemão que prometeu produtos para ele no famoso Baú da Felicidade. Manuel foi lá, chamou Silvio para ajudar e Silvio assumiu oficialmente o Baú da Felicidade. O Baú da Felicidade nada mais é que um carnê que os clientes pagavam ao longo do ano inteiro para receber uma caixa de presentes no final do ano, na época de Natal. Manuel tinha vendido muitos carnês e estava com muita dificuldade de distribuir os presentes no final de ano. Foi exatamente por isso e por não ter recebido os presentes, os kits prometidos pelo alemão, que Manuel foi atrás de Silvio Santos para ajudar. Silvio então organizou a empresa, assumiu o controle total. Em 1963, mudou o nome para BF Utilidades Domésticas e Brinquedos, e essa futuramente foi a primeira empresa do grupo Silvio Santos. A empresa começou vendendo carnês e distribuindo mercadorias, e logo após Silvio Santos assumir, a empresa já estava sorteando carros e casas. Em junho de 1960, paralelamente ao Baú da Felicidade, Silvio Santos iniciou um programa na TV Paulista, um programa à noite chamado Vamos Brincar de Forca. Em 1961, o programa já era um estouro na mídia brasileira e Silvio Santos começou um outro programa aos domingos à tarde. E aí ele colocou o sistema dele de Baú da Felicidade dentro desse programa. Em pouco tempo, o programa tomou o coração dos brasileiros e se tornou o programa preferido dos domingos à tarde da população brasileira. Em 1962, Silvio Santos se casou pela primeira vez com Cidinha. Entre 1965 e 1975 foi quando começou de fato o Império Silvio Santos a se formar, a tomar cara. Com a evolução dos negócios que Silvio tinha, Silvio fez uma estratégia muito inteligente e começou a abrir diversas outras empresas para suportar os negócios que ele já tinha, para prestar serviço
aos negócios que ele já tinha, coisa que muito empreendedor faz quando abre a primeira empresa, começa a dar certo, começa a criar empresas em volta da principal. E aí o que Silvio abriu? Ele abriu uma empresa de publicidade chamada Publicidade Silvio Santos Últida, uma companhia de seguro, uma construtora, uma financeira, uma concessionária de carro, uma seguradora, entre outras lojas menores. Nessa época, Silvio Santos já tinha mais de 10 empresas sobre a holding Silvio Santos S.A. Isso já em 70. Em 1966, a TV Globo comprou a TV Paulista e Silvio Santos começou a dar o seu programa de domingo na TV Globo, que você deve conhecer muito bem. Em 1972, Silvio Santos, com o tino para os negócios, percebeu a oportunidade e comprou 50% da TV Record. Esse foi o trampolim para Silvio Santos ter a sua própria emissora de televisão. O que ocorreu em 22 de outubro de 75, quando Silvio Santos venceu a concorrência do Canal 11 do Rio de Janeiro e com um investimento inicial de 10 milhões de dólares, a emissora TVS começou a operar já com 13 mil funcionários. Em 77, infelizmente, Silvio Santos perdeu a sua mulher vítima de câncer com apenas 38 anos. Durante o casamento, Silvio e Cidinha tiveram 2 filhas, Cíntia e Silvia Bravanel. Em 1981, Silvio Santos ganhou a concessão de mais 4 canais e juntos eles se formaram no Sistema Brasileiro de Televisão, o que você deve conhecer hoje por SBT. No mesmo ano, Silvio se casou com Iris Abravanel e juntos eles tiveram mais 4 filhas. Em 1989, o Silvio Santos recebeu um convite para participar da política e ele pensou seriamente em se candidatar a presidente das eleições de 1989 no Brasil. Silvio lançou campanha, mas foi barrado na justiça brasileira por alegação que ele era dono de televisão, dono de um império de televisão e não poderia concorrer à presidência da República Brasileira. Em 1990, uma das suas empresas, a Baú Financeira, que foi criada só para que o dinheiro que o Silvio recebia ao longo do ano lá do Baú da Felicidade ele não se desvalorizasse e perdesse valor quando ele tivesse que comprar em dezembro os presentes para distribuir para as pessoas, essa empresa se transformou no Banco Pan-Americano e Silvio virou oficialmente banqueiro. Em 1991, uma das empresas de Silvio começou a comercializar o que você deve conhecer hoje também, a Telecena. Em 1993, o programa Silvio Santos entrou para o Guinness, o livro dos recordes, por ser o programa mais duradouro da televisão brasileira com 31 anos de existência. Programa o qual Silvio Santos nunca abandonou. Nos anos de 1980 e 1990, o foco de Silvio Santos foi fazer prosperar e crescer o SBT. Porém, nos anos 2000, Silvio Santos começou a olhar com mais força e mais vontade outros mercados no Brasil. Em 2006, Silvio Santos lançou a Jequiti Cosméticos, que você também deve conhecer. E em 2007, Silvio Santos inaugurou o hotel Sofitel Jequitimar Guarujá. Depois de 5 décadas de muita prosperidade, em 2010, Silvio Santos passou por uma bela dificuldade quando encontraram um rombo de 4,3 bilhões de reais no Banco Pan-Americano. Silvio Santos então cogitou vender todo o seu império e se mudar para os Estados Unidos. Porém, foi convencido e mudou de ideia e resolveu empenhar as outras empresas dele para recuperar o rombo que tinha acontecido no Banco Pan-Americano. E Silvio Santos decidiu apostar principalmente as suas fichas na Jequiti, que vem crescendo cerca de 20% ao ano, o dobro da taxa registrada pelo setor de cosméticos. Hoje a Jequiti já conta com mais de 150 mil vendedoras e tem um faturamento total de 1 bilhão de reais até o ano de 2020. Passado 4 anos da crise, o grupo Silvio Santos voltou mais forte do que nunca, já faturando em 2013, 2014 quase 6 bilhões de dólares, com um faturamento de 800, lucro líquido para o bolso de 800 milhões de dólares. E o Banco Pan-Americano, que estava quase falido, acabou sendo comprado pelo grupo BTG Pactual. Silvio Santos conseguiu restaurar e ainda vender o Banco Pan-Americano. Atualmente, Silvio Santos tem 90 anos, 6 filhas, é casado e tem um patrimônio estimado em 1 bilhão
de dólares. E o grupo de empresas de Silvio Santos tem um faturamento anual estimado pela Forbes em 2 bilhões de dólares, tendo o SBT como seu carro-chefe financeiro. Espero que você tenha gostado da história de Silvio Santos. Ela é incrível, não é? Ele é incrível, ele fez de tudo, ele é uma inspiração para nós todos. Se você gostou, deixa o seu like para o YouTube recomendar mais vídeo assim para você aprender e se desenvolver. E comenta aqui, eu quero, hashtag eu quero, se você quer mais conteúdo da biografia de pessoas famosas, pessoas ilustres aí, do Brasil ou do mundo. Se tiver ideia de alguém também, comenta aqui, Elon Musk, Jeff Bezos, já fiz para você ver aí, que eu vou trabalhar nesse conteúdo. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado e até a próxima. Check the mic and make sure it sound right, boys.